Olá, meu nome é Flamarion e apresentador do mais novo podcast de empreendedorismo do Brasil, Pode Começar. E hoje eu estou com um convidado mais que especial e logo eu apresento. Esse convidado é top, é personalidade forte, o homem. Vocês vão perceber que ele tem frase de efeito também, viu? Mas antes de apresentar o meu convidado, eu peço para que você se inscreva em nosso canal. Também dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo, o link. Isso é muito importante. Se você tem um amigo, tem um empresário, conhece um empreendedor que gosta de informação, que precisa de informação de qualidade, você pode compartilhar os vídeos. E o meu convidado ele vai falar hoje sobre gestão de empresas, gestão de estratégia e também gestão esportiva na área do futebol, que é algo interessante, principalmente aqui na cidade de Lins, onde nós temos o Clube Atlético Linense, que tem uma novidade especial. Então, esse convidado que é meu irmão, né, meu querido irmão Rogério Câmara, pode começar. Boa tarde, Flamarion. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em poder participar do podcast e espero contribuir muito para quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Espero que seja uma entrevista muito legal e descontraída. Legal, Rogério. Você pode perceber aqui que o nosso ambiente aqui está todo decorado, né? Nós tivemos a presença da Liz, que é gerente de marketing do grupo, que faz parte do grupo EMC, do grupo do Rogério. E nós estamos aqui, Rogério, é interessante que, apesar de que eu conheço você há muito tempo, né? Convivemos muito na mesma casa, na casa dos nossos pais, mas eu estive lendo o seu currículo, me surpreendeu o tanto que você já se realizou, né? E me chamou a atenção que todo o lugar que você passou, sempre em funções de liderança, sempre liderando alguma coisa. Rogério, conta um pouquinho da sua trajetória, desde o início, qual que é a sua escola para chegar até aqui como liderança em tudo que você faz? Flamarion, é como assim, você é prova viva, né, do que a gente passou, né? Parte da nossa história passamos juntos, né? Eu comecei muito jovem a trabalhar, né? Com praticamente 13 anos de idade, nós começamos, você junto comigo também, a vender árvore de Natal. Não sei se você se lembra. Vendemos fogos de artifício, né? Então, com 13 anos eu já comecei a trabalhar, né? Mesmo estudando a parte da manhã e à tarde a gente já ia trabalhar, né? Eu sempre tive comigo, viu, Flamarion, que nós somos aquilo que acreditamos ser, né? E eu sempre digo, falo para meus filhos, falo para meus amigos, né, que eu nunca fui o mais inteligente, mas eu sempre fui o mais esforçado, né? Então eu não sei fazer uma coisa de qualquer jeito. E eu costumo dizer agora que fazer o possível todo mundo faz, fazer o melhor são poucos. Então a minha trajetória é assim. E depois de passar pela 13 anos, aos 14 para 15 anos, eu fui office boy da Liga Linense. Depois tem uma história interessante, porque eu fui office boy da Liga Linense e, ao mesmo tempo, o Linense foi para o mesmo prédio onde estava a Liga. Eu acabei também tendo a função de office boy do Linense. Isso em 1991, mais ou menos, né? E depois tem uma história legal que em 2010 eu fui ser o presidente do Linense, que subiu o Linense após 56 anos. Ou seja, quem diria que um office boy um dia ser presidente do clube, que levaria o clube à primeira divisão? Isso mostra que a gente tem que acreditar, a gente nunca pode desanimar, né? A gente tem que sempre buscar algo diferente. Eu acho que, e depois dessa trajetória, depois eu falo o porquê da liderança, eu fui trabalhar na Brasan, eu era um virador de luva, né? Auxiliar geral. Né? Então, isso em 1992, e tem mais história interessante, né? Em 92 eu trabalhei na Brasan, na rua Bauru 964. E em 2012, 20 anos após, eu junto mais meus sócios, meus dois sócios, nós compramos a New Drop, que é onde era a antiga Brasan, ou seja, onde eu era um auxiliar geral, eu acabei comprando o imóvel ou o negócio onde era. Ou seja, é, parece que é fácil, mas não é fácil, é uma questão de muito trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação. E depois disso, Flamarion, eu fui office boy não, eu fui ser analista contábil do escritório Progresso, né? A da dona Júlia, do seu Mário na época. E eu fiquei lá por um bom período, né? Quase 2 anos. Foi quando, aos 18 anos, eu namorava a minha esposa, que chama Andresa, né?
ela ficou grávida. Aí nisso nós tínhamos um amigo em comum, que é o Tiago, né, que infelizmente ele acabou falecendo, né? Ele sabia da minha dificuldade e acabou me contratando para a cooperativa laticinense. Na época o salário mínimo era 65 RV. Eu ganhava no escritório em torno de 85 RV, isso em 1994. Eu fui contratado no laticínio, Deus é tão bom, né? Que ajuda quem trabalha corretamente, para ganhar 235 RV. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: quem trabalha, Flamarion, corretamente, planta o bem, colhe o bem. Eu acho que é nisso que aconteceu na minha trajetória. E depois eu fui para o Bertim, fiquei 4 anos no laticínio, fui contratado para o Bertim. E eu acabei sendo contratado aqui na Bracol, não sei se você deve ter trabalhado lá também, na BR 153. E passou 15 dias, eu fui convidado para ser controller numa unidade do Bertim, lá em Perdigão, Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, na época, Flamarion, eu tinha 22 anos de idade. Então, enquanto meus amigos estavam aí indo em bar, se desfrutando até pela juventude, eu já tive que amadurecer muito cedo. Então, eu vejo que a liderança, ela está correlacionada, ela tem uma relação muito forte do amadurecimento muito precoce e também um pouco da minha personalidade. Né? Eu sou um cara que eu não entro para fazer as coisas de qualquer jeito, ou seja, aquilo que eu disse, fazer o possível todo mundo faz, fazer o melhor são poucos. Então, eu acredito que Deus dá algumas habilidades e você desenvolve elas ao longo do tempo. E Deus me deu um dom de liderança. Então, eu acabei aonde eu passei sendo líder e fazendo a diferença. Continuando minha trajetória de trabalho, eu fiquei lá nesse curtume sendo controller com 22 anos de idade, assumi uma posição importante na unidade do Grupo Bertim. Eu fiquei lá por quase 3 anos, né? Mais ou menos. Depois eu voltei para Bertim. Na época foi no corporativo, não sei se você se lembra, tinha o curtume, tinha frigorífico, tinha higiene e limpeza, tudo separado. Eu voltei para fazer parte, para consolidar, ou seja, para padronizar a contabilidade, a controladoria, ou seja, foi um trabalho muito, muito interessante. Então, aí são uma jornada de quase 16 anos no Grupo Bertim. Então, é um pouco da minha trajetória, Flamarion. Eu costumo dizer assim, eu tinha tudo para dar errado. Mas assim, a gente tem uma coisa, eu tenho muito comigo o seguinte: quando faltar sorte, tem que sobrar atitude. E o azar morre de medo de pessoas determinadas. Então eu não fico, eu não sou da turma do mimimi. Eu acho que assim, eu acho que eu vejo nos problemas mais oportunidade do que problema. O dia vai ser o mesmo se você ficar lamentando o dia todo ou você buscar soluções para resolver. Legal, Rogério. Eu falei para você que frase de efeito não falta, né? Esse Rogério, ele personalidade, é importante. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, você perceber e aproveitar esses insights, porque os insights que fazem diferença. Então, Rogério, o nosso Pode Começar, ele incentiva o empreendedorismo. Então, aquela pessoa que muitas vezes ela está assim indecisa em alguma coisa, basta começar, né? Por isso que a gente fala que pode começar. Rogério, também é interessante sobre liderança também, e você tocou no assunto que você trabalhou num grande grupo empresarial. Antes de você ser empreendedor, você também trabalhou, a gente fala como regime CLT, né? Mas você, claro que em cargos de liderança, de diretoria, mas você trabalhou para um grande grupo. E qual que é o maior desafio, Rogério, em relação à gestão de empresas, mas não do lado empreendedor, mas também como trabalhador de uma empresa? Como que você vê isso? Então, Flamarião, como executivo, eu tive diversas fases, né? Então, trabalhando num grande grupo. Quando eu estive lá em Perdigão, pra você ter uma ideia, lá eu tive o desafio como controller, era implementar o sistema aqui na época do Bertim e padronizar as informações, ou seja, que o custo seja feito, seria apurado daquela forma, que o release semanal seria enviado daquela forma, ou seja, você lidar com cultura diferente, com sistema diferente e principalmente com gente de formação diferente, isso é um grande desafio. E quando você trabalha num grande grupo, como o Bertim foi, e eu participei do crescimento do grupo Bertim, a cada momento que o grupo cresce, chegam mais gente. Chega gente de novo com cultura diferente, com modelos diferentes.
Então, o maior desafio nesse caso, no Grupo Bertin, foi o quê? Fazer as padronizações da modelagem de gestão, ou seja, você tem um planejamento estratégico, você tem uma visão, né, dos acionistas e transformar aquilo num planejamento estratégico, tático e operacional. Você conseguir descer o acionista queria de cima para baixo. Eu acho que isso foi um desafio muito grande para a gente que era da área de controladoria naquele momento. Legal, Rogério. É importante também salientar a importância da formação, né? A gente sabe que você vem da linha contábil, Sim. né? Você também lidou muito com contabilidade de custos, também tem formação em controladoria. E como é que é isso, Rogério? Você fazer essa transição de trabalhar, claro, essa trajetória toda de liderança, trabalhar num grande grupo, e como que é essa transição de você passar para um executivo, trabalhando para uma grande empresa, para ser um empreendedor, sendo, assim, dono do seu próprio negócio. Como que é isso, Rogério? Flamarion, uma boa pergunta e é uma pergunta assim. Eu passei momentos porque você como executivo, por mais que você tenha as pressões, né, de ser executivo, de entregar, de busca, eu sempre tive comigo, independente se eu sempre tive o espírito de dono muito dentro de mim, né, fazia parte do meu perfil nas empresas onde eu trabalhei, ou seja, vestia a camisa mesmo, né, como se diz no futebol. Porém, Flamarion, quando em 2012 eu deixei de ser CLT para se tornar empreendedor, no primeiro momento foi um choque, porque você tinha um bom salário, teoricamente, você, sei lá, tem X salário, você se administra aquilo que você sabe que todo dia 5 vai cair na sua conta, né? Quando você vai para o lado do empreendedorismo, é o contrário, né? Você passa a ter mais responsabilidade. Você não sabe se no final do mês você vai ter os 5, você vai ter 3, você vai ter 2, ou seja, você tem que trabalhar muito mais, na minha opinião, para poder você buscar aquilo que você tinha anteriormente. São posições diferentes, tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que o lado bom, quando você é um executivo de grande empresa, que você já tem aquela receita que você garantida. No lado do empreendedorismo, dá a oportunidade da liberdade, de você construir o teu negócio, de você colocar na tua empresa a tua cultura. Eu costumo dizer o seguinte, para trabalhar na New Drop é simples, ou para trabalhar comigo é simples, nós temos que ser apaixonado pelaquilo que faz e só tem uma coisa que a gente pede, a verdade é a única opção. Então, são duas coisas que a gente acredita na cultura da empresa. Se você for intenso naquilo que faz e a verdade for a única opção, você vai ter bons resultados. Então, isso, Flamarion, foi um lado legal, porque a gente consegue desenvolver produto, você consegue inovar na forma de vender, você consegue trazer novas tecnologias. Então, assim, eu acho que essa transição me obrigou a estudar mais. Então, eu é um cara de controladoria. Então, o cara de controladoria, eu nunca imaginei que ia vender um produto. E o primeiro não que eu tive quando o cliente não comprou, eu fiquei meio frustrado. Você chega até a ficar meio depressivo, porque você não está acostumado com isso. E nesse período, após 2012, Flamarion, eu acabei fazendo vários cursos de gestão comercial, vários cursos de química, vários cursos de marketing. Ou seja, justamente para quê? Para que dá base para que você possa fazer frente às suas necessidades. E volta a frisar, Flamarion, a única forma de libertar o ser humano e a única forma do ser humano prosperar é o conhecimento. O conhecimento te traz sabedoria e a sabedoria te traz prosperidade. Então é assim que eu imagino e trabalho para isso.